Olá, meus queridos. Estamos aqui de novo, vamos continuar nossas atividades de função. Vamos falar hoje ainda de domínio quanto domínio imagem, ainda não tem teoria nova. Próxima aula, sim, propriedades, classificação, as características de função. Então vamos lá para o caderno de atividades. Módulo 5, da frente 2. Pessoal da manhã, acompanhe aí comigo. Pega lá o caderno, abre na página 34. Bom, primeira questão. M e N são respectivamente o menor e o maior valor da função. Nossa função f de domínio menos 2 até 5 contra domínio reais, definida por f de x, uma sentença 4 menos x quadrado, de menos 2 até alguém, 5x menos 20 desse mesmo alguém até 5, e já destaca aí para não esquecer que o nosso a é um número positivo, maior que zero. Bem, vamos olhar só para a função 4 menos x quadrado. Essa função de segundo grau, você já sabe, coeficiente termo independente vale zero, não está aqui. Então ela corta o eixo x lá. O nosso termo independente está aqui, vale 4. Então ela corta o eixo y no 4. O nosso b vale zero. E o nosso a vale menos 1, ou seja, uma parábola com concavidade para baixo, que corta o eixo y no 4 e que tem raízes 2 menos 2. Tá lá, desenho dessa parábola. Concavidade para baixo, corta o eixo y no 4, raízes menos 2 e 2. Muito bem, vamos olhar para o outro gráfico que a gente tem aqui, ó. 5x menos 20. Equação da reta aqui, né? Coeficiente positivo, então um segmento de reta crescente. Corta o y onde? Ó, menos 20. Nem cabe no nosso gráfico, né? Bom, vamos desenhar esse pedaço de segmento de reta aí. Raiz dela é 4, passa pelo 4, que é onde isso aqui vai dar zero. Então aqui no 4, reta crescente. Porém, a gente não quer todo esse desenho. A gente quer que a nossa função de domínio menos 2 até 5 e se encontram nesse valor de A. Então o gráfico que a gente tem que ter é isso aqui. De menos 2, se encontra, vai embora até o 5. Esse é o gráfico da nossa função f. Agora que eu sei o gráfico dessa função f, ele quer saber qual é o menor ou maior valor. Geometricamente, só pelo gráfico que a gente já desenhou, a gente acabou a questão. Quando x for 3, encontra bonitinho no menos 5. O menor valor é menos 5. O maior valor é quando x for 5. Quando x for 5, o maior valor do resultado da função vale 5. 5 vezes menos 5, acabou. Porém, não dá para ficar resolvendo tudo geometricamente. Numa questão de teste, sim, manda bala. Mas eu preciso olhar para isso quando for uma questão dissertativa. Resolver o que a gente chama de algebricamente, olhando as equações dessa função. Como a gente sabe que elas se encontram nesse ponto G, e eu não sei que são 3, vou falar que elas se encontram num ponto A, onde no eixo X eu não sei quem é, mas vale A. Quando A, elas se encontram no ponto G. Quando eu trocar esse A nessa função, e quando eu trocar o A nessa outra função, a gente tem que ter o mesmo valor. Então, elas têm que dar o mesmo resultado. Chico, posso resolver isso separado, isso aqui? Não. Tudo isso aqui tem que ser de um lado só de equação, ou seja, igualar tudo isso a zero. Passa o a quadrado para o outro lado, 4 para o outro lado. E a gente vai ter que a função de segundo grau é a ao quadrado mais 5a menos 24 igual a zero. Gente, precisamos resolver isso aqui. Delta, Bhaskara, soma produto. Chico, não sei fazer soma produto. Pausa o vídeo, resolve aí delta e Bhaskara. Depois você volta pro vídeo. Vou fazer por soma produto só para a gente poupar espaço aqui. Ó, não esquece, soma menos b sobre a, então é menos 5. Produto, c sobre a, dá menos 24. Dois números que a soma dá menos 5, o produto menos 24. 3 e menos 8. Porém, esse nosso a está do lado positivo, ele já tinha falado isso para a gente. Então, o nosso a menos 8 não serve como resposta. Ou seja, só o meu a como igual a 3 que serve de resposta. Então, agora eu sei que isso vale um 3. Quando eu pegar esse 3 e substituir na função, em qual delas? Qualquer uma. Se eu trocar o 3 aqui, 4 menos 9 dá menos 5. Se trocar o 3 aqui, dá menos 5 também. Está aqui. E esse menos 5 é o menor, o valor em mão da nossa função. Quero saber também o maior valor. Quando eu trocar esse 5 na minha função, qual que é uma das duas? Agora não.
Agora tem que ser o segmento de reta, que está do lado de cá, esse 5. Antes podia ser em qualquer uma das duas porque elas se encontram. Esse 5 só pode ser trocado no segmento de reta. Troca aqui por 5, você vai descobrir que o seu f de 5, ou seja, o resultado, também vale 5. Esse maior resultado da nossa função 5, ele chamou de enão. E aí a pergunta dele é, quanto é que vai dar m vezes n? Quanto é que vai dar menos 5 vezes 5? Quanto é que vai dar isso? Menos 25. A alternativa A de que coisa linda, questão muito legal, porque ele vai trabalhar com um monte de coisa interfrente, falando lá de frente 1. Você vai ver que todas as questões que a gente vai trabalhar, quase todas vão falar de frente 1. Vamos para a questão 2. O gráfico a seguir, modelado pela função p de x igual x mais a dividido por x mais b vezes 100%, projeta o percentual da capacidade máxima estimada de produção de uma fábrica de veículos após x anos de início do estudo. Olha lá no gráfico que quando o tempo for zero, a produção é 60%. Quando o tempo for de 3 anos, a produção aumentou, é de 75%. Ele quer saber o que vai acontecer com a produção lá na frente. Quando é que essa produção, olha aqui no item A, após quantos anos do início do estudo, a produção chegará a 80% da capacidade máxima. Ou seja, quando é que essa função vai dar 80%? Porém, antes, eu preciso saber que é essa função, porque eu não sei, ó. Eu não sei o A e o B, então eu não sei que é a minha função ainda. Por isso que ele deu 2 pontos para eu descobrir 2 incógnitas. Se isso fosse descrito por uma parábola, eu teria A, B e C, eliminaria 3 pontos para eu descobrir isso, como vocês vão fazer em alguns exercícios lá da frente 1. Aqui, quando o nosso x for zero, o resultado é 60%. x0, 60. Chico, cadê o porcento? Então, vai ter aqui. Então, eu simplifiquei as nossas porcentagens. Trabalhar com esse valor inteiro. Bom, troquei o meu x por zero, está aqui. Passo 100 dividindo. 60 dividido por 100, 0,6. Ou seja, o meu A vale 0,6. B. Muito bem. Vamos ao outro ponto. Quando x for 3, troca o 3 na sua função, o resultado tem que dar 75. Ou seja, se eu substituir o x por 3, está aqui, o resultado tem que dar 75. Passa esse 100 dividindo, vai dar 3 quartos. Multiplicação em cruz, 4 vezes tudo isso, 12 mais 2,4b. 3 vezes isso aqui, 3 mais b, ou seja, 9 mais 3b. Quem tem b de um lado, quem não tem b do outro, passa esse 0,6 dividindo, e você vai encontrar que o seu b vale 5. Se o seu b vale 5, substitui na primeira equação que a gente tinha, e a gente vai ter que o nosso a, 0,6 vezes 5, vale 3. Muito bem. Vamos ver o que a gente quer no item A. E agora que a gente chegou no item A, né? Quando é que isso, que é a nossa função, no lugar de a e b, 3 e 5, quando é que isso vai dar 80%. Simplificando 80 por 100, 8 sobre 10. Isso aqui tem que dar 8 sobre 10. Ou seja, isso aqui só vai dar 8 sobre 10 quando o nosso x for 5. A gente descobriu que 5 anos depois, a produção chega a 80%. Item B. Mostra que a capacidade máxima estimada nunca será atingida num número finito de anos. Então, ó, capacidade máxima. Quando é que essa função vai dar 100%? Agora eu sei que é a minha função, né? A gente sabe o nosso A e o nosso B. Vamos escrever isso então, que a nossa função tem que dar 100%. Esse 100 passa dividindo. Isso dá 1. 5 mais 5 passa multiplicando esse 1. X mais 5 igual a x mais 3. Está aqui. Então, quando eu passar o x para o outro lado, olha o que vai aparecer. X menos x, 0x. Estranho. Muito estranho. Mas então, a gente acabou fazendo o que a gente chama de absurdo. Ele quer que eu mostre que nunca será atingido. E eu mostrei que é atingido. Então, eu encontrei um absurdo como resposta também, porque eu parti de um absurdo. Que número que vezes 0 vai dar menos 2? Pô, não tem nenhum número real que vai fazer isso ser verdade. Então, a gente provou que isso aqui nunca vai ser atingido, essa capacidade máxima. Olha que questão maneira.
Questão 3. Opa, questão 3 temos um problema. Meninos e meninas, ó. A nossa questão 3, ela é relativa a um assunto que está a partir do módulo 8, que é a função composta. No módulo 9 e no módulo 10, a gente vai ter duas questões parecidas com essa, que a gente vai resolver de maneira diferente. Aqui, como a gente não sabe nada de função composta, vamos resolver na raça, usando a nossa álgebra simples. Olha aqui comigo. A função f de reais em reais satisfaz a condição f de 2x mais 1 sobre 3 igual a 4x mais 2. O valor de f de 1/6. Eu preciso trocar esse 1/6 na minha função. Só que até agora eu só trabalhei com funções simples, do tipo f de t, f de x, s de x, s de t. Então eu não sei trabalhar com isso aqui ainda. Isso aqui já é o que a gente chama de função composta. Chico, mas não sei como fazer. Vamos tentar algo mais simples. Vamos tentar deixar isso simples. Trocar tudo isso por t. Quando eu faço a troca disso por t, mas pode, Chico, trocar tudo isso por t? Pode, mas e daí? Daí você tem um preço a pagar. Se você está saindo da variável x e vindo para a variável t, aqui você também vai trocar. E você não está trocando x por t. Você está trocando isso tudo em função de x por t. Então, vamos escrever isso, ó, que 2x mais 1 é igual a t. E aí depois eu preciso trocar esse x. Então eu preciso deixar o meu x sozinho aqui para eu saber quem é ele. Passo 3 multiplicando, menos 1 vem subtraindo, divide por 2. Achei que o meu x é 3t menos 1 sobre 2. Ok, agora eu consigo reescrever minha função. Então vamos reescrever a função. A nossa f de t vai ser igual a 4 vezes isso, que era x, mais 2. Simplificou aqui. Quando a gente simplifica esse 4, esse 2 multiplica o 3t, multiplica o menos 1, mais 2. Nosso f de t é igual a 6t. E quando eu trocar o meu t por 1/6, vem aqui e troca o t por 1/6, a gente vai encontrar que o resultado disso dá 1. Nossa f de 1/6, trocar o t por 1/6, a nossa f de 1/6 vai dar 1. A alternativa B de belezinha. Que coisa linda a questão. The next. For question. Mano, questão maneira. Vai ter muita questão parecida com essa lá no livro que você for treinar. Sério, muita questão parecida. Primeira coisa que a gente não pode fazer é achar que é geral. Essa informação que ele está dando nessa questão vale só para essa questão. Cada uma das questões de função vai ter uma propriedade diferente para a gente trabalhar. Nessa questão vale essa função. Então você não pode usar essa informação nas outras. Cada função vai ter uma informação diferente. A gente vai ver a questão 4 e 5, que é parecida e as informações são diferentes. Questão 4. Considere a função f de reais positivos diferente de zero para reais, não esquece, reais positivos diferente de zero. Satisfazendo a condição de f de a vezes b igual a f de a mais f de b. Quaisquer que sejam a e b pertencentes aos reais positivos diferentes de zero. Sabendo que f de 4 é igual a 2. Então presta atenção, ele te deu essa informação, f de 4 é igual a 2, e essa outra informação, que é uma propriedade dessa função. Determine f de 1, f de 8, vamos para o simples. Vou pegar essa função, em vez de a e b, vou trocar isso por 1. Substituir o a e o b por 1. E olha o que eu vou encontrar, que f de 1, ele mais ele, 2 dele, f de 1 é igual a 2 vezes f de 1, e o nosso f, para isso ser verdade, quando é que isso vai ser 2 vezes ele mesmo? Só tem uma hipótese, se isso for zero. Se isso aqui for zero, 2 vezes zero, então achei que o meu f de 1 vale zero. Bom, precisamos de f de 8. Aí eu pensei o seguinte, vou usar isso de novo. Só que para eu encontrar um 8, eu preciso fazer essa multiplicação. Para essa multiplicação virar um 8 com esse 4 que foi me dado, eu preciso de um 2. Então, antes de fazer o que ele quer, que é o f de 8, eu preciso achar o meu f de 2. Então, vou trocar o meu a e o meu b por 2. f de 4 vai ser ele mais ele, 2f de 2. A gente sabe que o nosso f de 4 vale 2. Vou substituir aqui, então.
E a gente encontra que o nosso f de 2 vale 1. Ok. Vamos encontrar o que a gente queria, que é o nosso f de 8. Agora eu consigo escrever que, trocando o a por 2 e o b por 4, a gente força a aparecer o f de 8 que a gente quer. Troquei aqui por 2, troquei aqui por 4 na nossa relação inicial. F de 8, F de 2, que eu sei que vale 1. F de 4, que eu sei que vale 2. Então, 1 mais 2, 3. Achei meu F de 8 igual a 3. Então, isso aqui é uma questão de eu estudar com mais cuidado na frente 1. Falei que todas as questões eu ia falar de frente 1. Isso aqui é uma questão logarítmica disfarçada, mas deixa pra lá, não vou falar disso não. Porque toda vez que eu falo de log, eu tomo bronca em casa, porque minha esposa é enfermeira e fala que nunca aprendeu log na vida dela e que eu sou professor de matemática, eu entendi. Então toda vez que eu falo log em casa eu escuto isso. E eu sei que só de falar log, alguns aí já ficaram com cara torcida, já feia. Então deixa log para frente 1. Vamos para a questão 5. Questão parecida com aquela. Considere a função de reais para reais positivos diferente de zero, que satisfaz a condição f de x mais y. Presta atenção que é outra condição. Ó. Aqui era vezes que virava soma, que é uma soma que vira as vezes. É, o inverso, sim. Porque aqui eu falei que era uma questão que é log. Opa, não pode falar. E aqui, na verdade, isso é uma função exponencial disfarçada. Deixa pra lá, não vou falar disso agora. Olha o que ele me deu. F de 2 igual a 4. Isso e essa relação para determinar o nosso F de 1. Trocando o nosso x e o y por 1, F de 1 mais 1, F de 1 vezes F de 1, ou seja, F de 2. Pensa comigo, se A vezes A é A quadrado, se x vezes x é x quadrado, F de 1 vezes F de 1, F de 1 ao quadrado. Então, F de 2 igual a F de 1 ao quadrado, sei que F de 2 vale 4. Então, vou substituir isso aqui e vou escrever que 4 é igual a F de 1 ao quadrado. Que número que é o quadrado vai dar 4? Só o 2? Não, menos 2 também. Então a resposta disso seria 2 e menos 2. Só que a resposta da nossa função não pode ser um número negativo. Olha aqui, só pode ser positivo diferente de zero. Então não pode ser menos 2 a sua resposta. A sua resposta é só que isso pode ser 2. Então, de novo, estou descartando menos 2, porque aqui que são as respostas, o contradomínio da minha função que eu estou trabalhando, são só positivos, então não posso usar o negativo. Item B, mostre que f de 2a é igual a f de a ao quadrado, simples. Se, quando eu queria f de 1, troquei por 1, quero f de a, vou trocar o meu x e o meu y por a. F de a mais a, f de a vezes f de a. F de 2a igual ele vezes ele, f de a ao quadrado. A questão seria muito mais legal, em grau de dificuldade, se ao invés de dividir em item A, B e C, ele pedisse só o item C. Você vai entender por que eu estou falando isso. Item C. Determine um possível. Grifa esse possível. Valor de A que satisfaça a equação f de 2a menos 3f de A mais f de 1 igual a 0. Sei resolver isso? Não sei resolver isso. E não sei mesmo. O que eu sei ao longo do exercício é que o nosso f de 2a pode ser trocado por isso, f de a ao quadrado. Que o nosso f de 1 pode ser trocado por isso, que vale 2. Então, quando a gente fizer essa troca, isso, f de 2a por f de a ao quadrado e f de 1 por 2, nossa função vai ficar assim, ó, f de a ao quadrado no lugar de f1, 2. Agora, isso está ficando com uma cara mais familiar. Vou destacar alguém nele. Alguém ao quadrado menos 3 esse alguém. Se fosse x quadrado menos 3f de x, você ia saber resolver. Então aqui é a mesma coisa. Isso aqui é uma função de segundo grau disfarçada. Em vez de x, f de a. Soma 3, porque é menos b sobre a. Produto 2, as minhas raízes têm que ser 1 e 2. As minhas raízes são esse carinho que está destacado de vermelho. Então, f de a igual a 1 ou f de a igual a 2. Lembra que a questão quer saber um possível valor de a. E eu encontrei o valor de f de a. Não, quero saber quem está aqui dentro. Quem é que faz isso dá 1. Deixa eu olhar a questão inteira? Não sei. Faço a mínima ideia disso aqui. Por isso que ele fala um possível e não os valores de A. Agora, olha aqui em cima.
f de 1 é igual a 2. Então eu sei que a função dá resultado 2 quando aqui dentro tiver 1. E eu quero isso, que alguém dê resultado 2. Então quem está aqui dentro tem que ser 1. E descobrir o nosso valor de A. Vamos olhar para a questão 6. Opa, 6, não. 5, 6, não está errado não. Ah, na hora de diagramar, alguém copiou e colou errado aí. Então não era isso que era para estar aí, né? Acontece essas coisas. Pessoal, próximo aula a gente vai falar de propriedades de função, classificação, sobre ejetor, objetor, injetora, tudo coisa legal. E então se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha, receber as notificações, clica no sininho para quando sair o vídeo você já acompanhar, ok? Boa semana!